Bom, gente, bom dia a todos e a todas. Quero agradecer aqui ao Gilvanei, que é a oportunidade de estar me convidando, dar um abraço aí ao meu amigo Walter. Acabei perdendo no final da fala dele, certamente de muita utilidade, é um cara que atua nessa área há muito tempo. E, bom, o Gil me chamou para falar sobre a lei. Vou fazer uma explanação, então, genérica sobre a lei, porque eu não trabalho com resíduos sólidos, trabalho na área pública já há muito tempo com a questão ambiental, sou advogado, sou professor de direito ambiental e trabalho, portanto, com as questões conceituais, e é evidente que de resíduos sólidos vocês aqui entendem muito mais do que eu, então não vou me meter a falar do tema que vocês dominam de forma absoluta e eu conheço mais dentro da questão conceitual. Mas é exatamente nesse aspecto que eu quero chamar a atenção e dizer que a legislação ela é fundamental para quem atua com determinadas temáticas, porque é a lei que vai assegurar, através de previsões variadas, as formas que a sociedade tem de interagir na construção de definição de políticas nacionais. Ele não é muito recente, ele vem de uns 30 anos atrás. Na área ambiental, a gente tinha a inauguração de definição de políticas ambientais com uma lei de 1981, que instituiu a Política Nacional de Meio Ambiente, a Lei 6938 de 81. Ela inaugura no sistema normativo brasileiro a organização do tema dentro de uma perspectiva mais concreta, e a partir dela é que a gente tem a criação de órgãos e de instrumentos que são, a rigor, os que deram a base para a gente chegar hoje no atual sistema político-ambiental. Então, a lei, ela não é a solução dos problemas, mas ela é um instrumento para chegar na solução. A lei de 81, quando instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, ela definiu alguns órgãos, ela criou alguns órgãos dentro do Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISGAMA. Dentre eles, entre os órgãos que ela dispôs naquela época, ela criou o CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é hoje um órgão fundamental na política ambiental, porque a lei, lá em 81, atribuiu ao CONAMA as incumbências, as competências para definir normas e padrões ambientais. Então, é a partir da criação do CONAMA que a gente passa a ter a exigência, por exemplo, da aplicação, da elaboração dos estudos de impacto ambiental. A lei de 81, ela criou a figura da avaliação de impacto ambiental, mas foi o CONAMA, em 86, que aprovou uma resolução, que é a Resolução 01 de 86, que estabeleceu quando se aplica as exigências de estudo de impacto ambiental, qual a metodologia da elaboração do estudo, quem que elabora, como ele é avaliado, e que insere dentro desse processo, pela primeira vez, a participação da sociedade nos processos de discussão para a concessão da licença ambiental. Já quando se exige o estudo de impacto ambiental, a participação da sociedade é garantida, seja para a disponibilização do relatório de impacto ambiental para a consulta da sociedade, pelo prazo de 45 dias, seja através das audiências públicas que vão discutir os termos daquele licenciamento ambiental, e que muitas delas a gente sabe que são embromação, que a gente pode chegar lá, dar uma de opinião, que no final o órgão ambiental muitas vezes já vai para a audiência pública. E hoje, então, quando a gente fala de política ambiental, a gente sempre fala de alguns desses instrumentos criados lá em 81. Como eu já falei, o estudo de impacto ambiental, o licenciamento ambiental foi criado em 81, a definição de padrões de qualidade ambiental também criado em 81, o cadastro técnico federal, o sistema de informações ambientais, enfim, tem vários deles criados lá em 81. Alguns desses instrumentos, desde então, já passaram a funcionar, como é o caso do licenciamento.
de imediato o licenciamento ambiental já passou a ser aplicado nas políticas ambientais. Outros levaram 20, 25 anos para iniciarem o seu processo de implementação, como é o caso do Sistema Nacional de Informações Ambientais, que é pública. E hoje temos um processo inicial de criação desse sistema de informações, porque hoje temos algumas tecnologias que permitem que essas informações sejam disponibilizadas, como é o caso da internet. Hoje todo órgão ambiental tem lá seu site e tem meios de disponibilizar essas informações. Então, a lei, apesar de ter mais de 30 anos, alguns dos seus aspectos, alguns dos seus instrumentos começam a dar os primeiros passos agora. E isso é a realidade. A lei não vai trazer, ela não vai solucionar as coisas, mas ela vai trazer os mecanismos para isso, e para que esses mecanismos funcionem, a gente precisa se organizar, a gente precisa cobrar, a gente precisa denunciar, precisa levar ao Ministério Público, enfim, precisa de ter participação social, porque sem participação social os governos vão atuar sem comprometimento nenhum. Bom, veio a Constituição de 88 e depois da Constituição Federal de 88 nós tivemos várias leis que instituíram, da mesma forma que 81, que instituíram políticas nacionais. Então hoje, quando a gente fala do sistema ambiental, nós temos a Política Nacional de Recursos Hídricos, temos a Política Nacional de Educação Ambiental, a Política Nacional de Saneamento, a Política Nacional de Biodiversidade, a de Biossegurança, enfim, são várias hoje as leis que instituem políticas nacionais e que estruturam, portanto, as formas como a sociedade, o poder público e os empreendedores devem agir no sentido de acessar recursos naturais, desenvolver atividades econômicas e por aí vai. Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, criada pela Lei 12.305 de 2010, ela segue esse mesmo padrão. Então, ela vai instituir meios para se institucionalizar políticas públicas ligadas às questões relacionadas aos resíduos sólidos. A lógica dos princípios como conceitos que estão mesmo acima do próprio texto escrito da lei. E a gente tem a cultura de que vale o que está escrito, de que direito é o que está disposto na lei, mas nem sempre é assim. A lei, o nosso sistema jurídico, ele é positivista, ou seja, ele se baseia essencialmente naquilo que está escrito. A gente pensa, não, está na lei, é meu direito, mas nem sempre. E muitas vezes os direitos de origem popular, eles não vêm do resultado legislativo, porque a gente sabe muito bem quais os interesses que os parlamentos representam, que na maioria das vezes não são os nossos. A gente sabe lá que o Congresso Nacional representa muita coisa, menos, muitas vezes, os interesses da sociedade. Estão lá representando empreendedores, estão representando capital econômico, as grandes indústrias, aqueles que financiam suas campanhas. Então, se a gente achar que do parlamento vão surgir normas boas para a sociedade, sem pressão social, sem participação, de fato a gente vai quebrar a cara, porque o direito não cai do céu, o direito se conquista. Então as classes mais populares, mais prejudicadas, para conseguir alcançar seus direitos, têm que lutar muito. E muitas vezes essa conquista envolve meios ilícitos, o que pode parecer uma contradição. Você, para conquistar um direito, você tem que violar uma lei. Fala, bom, mas se o direito emana da lei, como é que eu vou conquistar um direito violando a lei? Às vezes conquista os direitos violando a lei. O caso mais marcante desse processo é exatamente o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Eles violam a lei e garantem processo de reforma agrária. Invadem propriedade. A invasão à propriedade é caracterizada como um crime. Eles cometem um crime para conseguir um direito. Então, esperar que o Congresso Nacional, que o Planalto vá fazer políticas sociais e garantir reforma agrária, garantir terra para todo mundo, vão esperar sentado, porque lá estão representados pessoas
que estão imbuídas da defesa dos interesses do grande capital. Vimos na discussão do Código Florestal, as florestas perderam, a sociedade perdeu. Quem ganhou? Foram os bois. Os bois hoje estão muito mais bem representados no Congresso Nacional do que a população brasileira. Aliás, eles são mais do que nós. Né? Nós somos 190 milhões de brasileiros e temos no Brasil 210 milhões de bois. Eles ocupam mais terra do que a gente, consomem mais água do que a gente e têm uma bancada de deputados federais maior do que a gente. Não é esquisito, mas é a realidade. Os bois hoje estão muito bem representados no Congresso Nacional, nós não. Alguma coisa está errada aí nesse sistema. E o erro partiu, em parte, partiu da gente, porque os bois não votaram. Os bois não elegeram ninguém, mas eles estão muito bem representados. Se a gente falar de uso de terra, os bois ocupam hoje 20% do território brasileiro. É muita área. A gente pensar, bom, e a população? Nós somos 190 milhões de brasileiros e 85% estão em áreas urbanas. Então, grande parte da população brasileira, eu não sei quanto daria, mas aí, digamos, 160 milhões, pelo menos, de brasileiros estão nas áreas urbanas. E temos, em comparação de uso territorial, é um número assustador. Imagina quantos por cento do território brasileiro estão ocupados por áreas urbanas, portanto, em quantos por cento do território vivem 85% da população brasileira. Alguém tem uma ideia? Quanto por cento de área urbana? 72% está na floresta... Mata Atlântica, exatamente. Mas, eu digo assim, quanto por cento do território brasileiro, que tem 864 milhões de hectares, quantos por cento disso estão ocupados por área urbana? Menos. Olha, jogou já abaixo, né? 8%. Eu vou direto dizer 1%. Nós ocupamos 1% do território brasileiro, os bois ocupam 20%. Então, os desajustes, eles não são por acaso. E como o Walter estava falando aqui, quantas garrafas, quantos bilhões de garrafas plásticas são jogadas jogadas pela indústria de refrigerante, de água, de cerveja, esse compal? Ninguém sabe. Por que ninguém sabe? Por que não se tem esse controle? Porque nós somos controlados. Né? A gente lá, tudo que recebe de pagamento, a Receita Federal está lá controlando. Na hora que a gente vai fazer qualquer coisa, vem lá uma conta de imposto de renda gigantesca. Se a gente não paga, fica aí num sistema, envolvido num sistema confuso. Por que controlam? Conseguem controlar nós individualmente e não conseguem controlar meia dúzia de indústrias. Ignorância, por desinformação, acaba votando errado. Esse meio, ele é um garantido para a gente, mas ele não tem resolvido. Então, se a gente não está resolvendo pelo voto, e se a gente não tem dinheiro para financiar, porque o empresário não importa, o que importa para o candidato não é o empresário votar nele, é botar o dinheiro nele. Em quem ele vai votar não interessa. Vem cá, bota aqui 100 mil, 500 mil, bota aqui 3 milhões, 5 milhões. Não importa em quem você vai votar, bota o dinheiro aqui, com esse dinheiro eu consigo um monte de voto. O sistema é esse. Nós não temos de onde tirar. E votamos errado. Então, qual é a solução? Qual é o caminho? Porque a solução é longe de conseguir. Mas quais são os caminhos? É exatamente os meios de participação. E quando a gente vai participar, a gente tem que ter as estratégias adequadas. E as estratégias adequadas e eficazes estão dispostos nos termos das políticas formais, das políticas definidas por meio da lei, a não ser que a gente faça a opção, como o Sem Terra, de usar alguns outros meios. Hoje em dia está acontecendo as manifestações, né, os quebra-quebras, né, fala-se do vandalismo e tal, mas tem vandalismo? Tem, mas tem uma parte de quebra-quebra que não é vandalismo.
A meu ver, quebrar banco não é vandalismo, porque o banco quebra a gente o tempo todo. E ninguém fala que é vandalismo do banco. Você bota R$1 no banco para render, ou pega R$1 emprestado, ao final de um tempo o banco te cobra muito mais do que se tivesse botado dinheiro lá para render. Isso para mim é vandalismo financeiro. Vandalismo é levar os filhos no hospital e não ter remédio. Exatamente, isso é vandalismo. Então hoje nós estamos vivendo um processo de reação, que não é pelos meios legais, que não foi definido na lei. Foi a sociedade, chegou aí, a paciência bateu no topo e ela está reagindo e está cobrando. Portanto, temos os meios paralelos? Temos. Agora, a construção das políticas públicas, ela passa por mecanismos definidos pelo legislador e que estão dispostos na legislação. Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos define lá alguns objetivos, define lá alguns princípios, e esses princípios, se a gente pega o texto da lei e observa, eles em geral estão associados a, de fato, um novo olhar sobre a questão dos resíduos. Até pouco tempo atrás, a visão dos resíduos era que eles desaparecessem da vista das pessoas, e é um processo que levou no que levou. Lixões, acúmulo de lixo em vários lugares, rios repletos de lixo por falta de coleta, perda econômica pela burrice do despejo de lixo sem critério nenhum. E aí a gente vem brigando há algum tempo pela coleta seletiva, pelos aterros sanitários, pelo fortalecimento das cooperativas de catadores, que sejam inseridos dentro das estratégias políticas de gestão dos resíduos e, acima de tudo, a responsabilização compartilhada dos produtores de resíduos. Então hoje a sociedade começa a ver quem é mais velho vivenciou o momento anterior à produção dos descartáveis, né? Eu, na minha infância, comprava refrigerante na garrafa, tinha que levar a garrafa para trocar, para trazer, a gente comprava só o líquido, né? Tinha que fazer a troca da garrafa. Então era assim porque circunstâncias tecnológicas tinham disposto a organização econômica dessa forma. Depois começaram a surgir os descartáveis, a vida ficou mais fácil para todo mundo na relação de consumo, na relação do comércio. A indústria produz, a gente compra já com a embalagem e depois se desfaz da embalagem. Só que a gente viu que resultado que deu. As embalagens começaram a ocupar os espaços esses poucos espaços que nós, grande parte da população brasileira, também disputamos. Que é esse 1% do território brasileiro que está contaminado, que tem seus rios contaminados, tem seu solo contaminado, que está tomado por resíduos dos mais variados, nos quais a gente tem que se apertar em residências minúsculas. E tudo isso a gente comparar com pouco tempo atrás, os prédios há pouco tempo atrás, os apartamentos, as casas eram grandes, agora vai ver um prédio novo, uma casa nova, é tudo apertadinho, tudo lá de 50, 60 metros quadrados, para apertar uma família de 5, 6 pessoas, a gente está se reduzindo a moradias que funcionam com cerca de 10 metros quadrados por habitante, enquanto que o boi em média, voltando aqui ao exemplo do boi, o boi em média, ele usa 10 mil metros quadrados para a sua área de pasto, ele usa 1000 vezes mais área do que um cidadão urbano aqui no Brasil, e por isso ele é poderoso, né? A gente só pode ocupar 10 metros quadrados, ele ocupa 10 mil, por isso que ele tem uma grande bancada de deputados defendendo seus interesses, porque ele de fato é economicamente poderoso no Brasil. Então a gente fica vivendo nessas situações e a indústria só ganhando dinheiro, só lucrando. E a política hoje, então, ela criou a regra da responsabilidade compartilhada, criou a lógica da logística reversa, e aí começam a aparecer os primeiros sinais que as novas gerações não detectam como uma mudança, de fato, uma mudança política, enxergam como uma novidade, e as empresas, as grandes vilãs, aparecem como agora
empresas bacanas, né? Porque a propaganda na televisão tem mostrado. Eu vi outro dia a propaganda do Guaraná Antártica na Band, e ela era bacana, uma propaganda inteligente. Eles botavam lá uma maquininha passando algumas garrafas e o locutor dizendo: agora, o Guaraná Antártica é o único refrigerante que tem sua garrafa 100% reciclada. Você tomou sua água? Aí passa a maquininha lá. Aí ela anda assim: você pode botar que vai virar Guaraná. Você tomou não sei o que? Bota outra, passa. Pode passar que vai virar Guaraná. E vai passando alguns, até que chega uma garrafa de Coca-Cola. Evidente que não está com a embalagem, com o rótulo. Mas aparece lá a garrafa da Coca-Cola. Aí ela para e ele fala: opa, peraí. Bom, tá bom, pode trazer também essa aí, vai virar Guaraná Antártica. Então você olha e fala: pô, Guaraná Antártica é legal, tá reciclando. Aí os outros vão lá e falam: traga a sua garrafa para substituir, que você vai pagar mais barato. Aí você olha e fala: pô, bacana, eles estão me oferecendo vantagem econômica, eu agora vou lucrar. E a sociedade não percebe, porque não conhece, que eles fazem isso hoje por obrigação, e aí contratam marketing para dar uma outra decorada na obrigação, para não dizer: olha, nós não gostaríamos, mas traz aí, porque agora a gente é obrigado a receber de volta aquilo que a gente jogava na natureza. Não é esse o discurso que eles vão usar, mas é isso que a lei determinou. Então já é um resultado importante da política nacional de resíduos sólidos, já obrigando as maiores produtoras de resíduos a receber de volta esses resíduos, mas a sociedade ainda não tem clareza disso. E aí temos um papel como sociedade de trabalhar esse esclarecimento, porque esse esclarecimento não é só para as pessoas saberem, é para elas terem maior consciência da importância das políticas públicas, especialmente aquelas definidas por leis que instrumentalizam a sociedade deles, que façam aquilo que a lei definiu que eles devam fazer. Então, se a gente não tem conhecimento da lei, se a gente não sabe aquilo que a lei instituiu como obrigação deles, a gente está desinstrumentalizado para cobrar. Porque a gente vai lá e fala: você deve fazer isso. O cara fala: sinto muito, não tenho, a lei não permite. E a gente fica indignado, fala: pô, o cara é um bocó. Não, não é um bocó, ele não pode agir no arrepio da lei, porque ele agirá arbitrariamente. Então, para a gente cobrar deles, a gente tem que cobrar da lei, porque se ele não cumprir diante da pressão da sociedade, nas conferências de meio ambiente, nas audiências públicas, nas reuniões públicas ou numa audiência mesmo com a autoridade, a gente vai pegar aquele fundamento, vai levar para um advogado ou para o Ministério Público e vai falar: essa autoridade está nos cumprindo sua obrigação. Então, se a gente vai falar de política pública, a gente tem que conhecer a lei. Tem leis que são difíceis de entender, muito difíceis, que é lei só para advogado. E advogado gosta de falar uma língua que a gente não entende. Eu sou advogado, mas eu não sei falar língua difícil. Eu não falo constitucionalidade do processo. eu não uso a linguagem lá, não, mas me fugiu a origem lá do latim. Eu não falo nada em latim, eu não entendo nada disso. Eu fiz curso de direito, essa aula eu faltei. Mas a gente tem que conhecer a lei. Nós temos que conhecer a lei. E tem leis de fato que são difíceis, que o legislador faz, que ninguém entende. E eu confesso que eu, como advogado, como professor de direito ambiental, anos atuando na matéria, tem leis que eu tenho pavor de ter que alguém me pedir para falar. Uma delas é a lei da Mata Atlântica. Falar de lei da Mata Atlântica, falar a lei da Mata Atlântica, eu não entendo o que ela diz. Pô, mas como é que não entende? Porque a lei, ela não é o resultado do seu autor. Tem lá 513 deputados. Vai um deputado e apresenta um projeto de lei. O resultado final daquele projeto não será a vontade daquele parlamentar. A vontade dele se expressou no projeto. Quando ela chegar no final, todo mundo vai ter dado um pitaco, e se isso não for bem organizado, ela chega no final com um texto que é incompreensível. E ele se torna incompreensível porque há uma mistura. E o que aconteceu com a lei da Mata Atlântica? Botaram lá um monte de regra.
não pode isso, não pode aquilo, tem que fazer assim, tem que fazer assado. No final foram entrando as exceções. Bom, no caso tal, até pode, desde que seja assim assado, e não sei o que, blá blá blá. Aí você começa a ler, você fala, pô, estou entendendo. Começa a chegar no final e fala, não, peraí, já me complicou. É uma lei que tem que desenhar. Para beneficiar certos grupos, né? Com certeza, os bois, nossos adversários principais na política nacional, os bois. Então, para ajudar os bois, para ajudar a soja, etc., eles criam um monte de exceções. Então, é uma lei que, para entender, tem que fazer um quadro comparativo, aquela coisa de, não entendeu, tem que desenhar? Tem, na lei da Mata Atlântica tem que desenhar, porque não dá para entender a lei só com sua leitura. Agora, outras leis são muito claras, muito objetivas, e a lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos é uma dessas. Ela não é uma lei difícil de compreender, é uma lei que tem uma didática, porque ela vem bem organizada, então ela começa exatamente levantando as questões que são as questões teóricas, e que não são teóricas para ficar só na teoria, não, são teóricas porque ali está expressa a vontade que se teve e onde se quer chegar com aquela legislação. Então, se não está atingindo aqueles objetivos, a política está errada, ela tem que mudar de rumo. Se não está seguindo aquelas diretrizes que assegurem a participação da sociedade, diretrizes que incluam os catadores dentro do sistema, se não estiver seguindo essas diretrizes, a política está indo errada, e aí dá para a gente compreender. Se não seguir os princípios, também está indo errado. Agora, a parte principal da lei, dessas leis todas de políticas nacionais, é a parte que fala dos instrumentos da política. São esses que importam para a gente, porque é através dos instrumentos da política que nós, sejamos nós administradores públicos, sejamos nós sociedade, sejamos catadores, sejamos produtores de resíduos, é exatamente lá nos instrumentos que a gente vai ver o seguinte: como essas questões serão resolvidas, como nós podemos chegar no resultado final adequado para aquela política, como conseguimos atingir os objetivos que nós temos e que a política tem. E a lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos listou 19 instrumentos. A lei da Política Nacional do Meio Ambiente, lá de 81, ela tem 13 instrumentos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos listou 19 instrumentos. Ela tem mais instrumentos do que a lei lá de 81 tinha. Ela tem mais instrumentos do que várias outras leis que definem instrumentos dentro da sua política e estabelecem. E alguém sabe dizer algum dos instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos? Mas não é decorar, vocês sabem, vocês só não ligam o nome à pessoa, porque educação ambiental é um dos instrumentos, coleta seletiva é outro instrumento. Oi? Logística reversa é outro instrumento. Hã? Exatamente. Vocês têm que se apropriar dessa informação, porque a hora que vocês vão dialogar com o poder público, vocês têm que chegar lá na discussão e falar: olha aqui, o administrador, esse é um princípio da política, esse é um objetivo da política. E aí vocês se distanciam, porque muitas vezes o administrador, ele se distancia quando ele olha, tá lá vendo só o seu umbigo, vendo só, o negócio é muito maior, você quer ver aquela coisa pontual, mas é muito maior, o problema é muito maior. Ok, administrador, o problema é grande mesmo, ninguém está negando. Agora, a lei instituiu esse objetivo específico, a lei definiu esse instrumento específico. Eu não tenho também de cor todos os instrumentos da política, mas eu anotei aqui para exatamente comentar com vocês que é o que a gente deve se pegar na lei. Um deles que é talvez um dos principais, são os planos de resíduos sólidos. O plano é um instrumento de planejamento.
Quando a gente fala de cidade, a Constituição Federal fala, o Estatuto da Cidade fala, a Lei Orgânica fala, todas essas normas, desde a maior norma do nosso sistema jurídico, que é a Constituição Federal, até as menores, elas vão dizer o seguinte: instrumento de planejamento da cidade chama-se plano diretor, plano estratégico. É o plano diretor da cidade, é o plano diretor. Quando a gente vai falar de unidades de conservação, que está na política ambiental, aí você entra na unidade de conservação, o que eu posso fazer aqui, o que eu não posso fazer aqui? É o plano de manejo que diz. Quando a gente fala de recursos hídricos e que mudou o sistema de planejamento, que hoje usa a bacia hidrográfica, quando a gente fala de política de recursos hídricos, quem vai dizer o que pode, o que não pode, como pode, é o plano de bacia. Então, o plano, esse instrumento das políticas, ele é a base de tudo, porque o que se escrever ali é o que a gente vai usar, por exemplo, vale o que está escrito. Se não tem plano, a gente não tem uma coisa consolidada. Se tem um plano, se nós temos lá o plano de gerenciamento de resíduos sólidos do município, a gente vai pegar aquela norma e vai bater lá no prefeito. Prefeito, olha aqui, está no plano. Você tem que cumprir a sua obrigação, essa política pública. Está no plano e há um universo de tempo. O plano, a lei de resíduos sólidos estabeleceu que os planos devem ter um universo de 20 anos. Eles são pensados para 20 anos, mas eles devem ser revistos de 4 em 4 anos, porque ele não pode ser uma coisa estática. Ele não pode, aprovou o plano, não se mexe mais. Não vai acontecer um negócio, não. Daqui a 20 anos a gente volta a falar. Não é assim. O plano ele tem que ter segurança jurídica, né, um tempo para a sua aplicação, mas ele, como um plano, tratando de questões que envolvem sociedade, que envolvem a cidade, que envolvem a indústria, ele tem que ter uma flexibilidade para se adaptar às mudanças. Então, nos planos de resíduos sólidos, estabeleceu a meta de 20 anos, ou seja, é um resultado que se pretende atingir ao longo de 20 anos e que deve ser repensado de 4 em 4. Então, a gente vai sentar em um determinado momento e vai organizar o plano de gerenciamento de recursos hídricos do município do Rio. Estabelecer uma previsão de 20 anos, que não é nada para uma política pública, não é nada. Para as nossas vidas, 20 anos pode ser fatal. A gente pode não estar vivo daqui a 3 dias, daqui a 3 anos, daqui a 30 anos, sabe-se lá. Mas para uma política pública, um universo de 10 anos, 20 anos, não é um longo tempo, porque é difícil, política pública nova, é difícil de implementar. Então a gente está lidando com um tema que é novo e que colocou metas, como, por exemplo, né, essa aqui, certamente, esses encontros todos vão bater, a meta de que até 5 anos depois 5 não, 4, né, da vigência da lei, não poderia existir nenhum lixão. Alguém acredita que ano que vem não existirão mais lixões? Pode até acontecer, né? Se fechando da revelia, sem fazer inclusão, né? Porque tem que se encerrar o lixão, mas não poder Resulta em não ter mais lixão. Pode acontecer, mas é difícil. Mas é difícil. Mas aí leva o lixo agora para onde? ainda tem a diversidade do processo. Aí responde a uma meta e abre mão de todas as outras, né? E aí depois vai fazer discurso para a sociedade. Não, acabamos com o lixão, não sei o que. Bom, mas e o resto da política? E o restante das metas, dos objetivos, os outros instrumentos? Então pode, mas eu mesmo assim eu duvido. Então o que eu aposto que vai acontecer ano que vem? O Congresso Nacional vai aprovar uma modificação que vai estender o prazo. Não acho ruim, não acho mesmo. Por quê? Exatamente pelos exemplos que vocês estão citando. Fechar descriteriosamente pode ser fácil. O difícil é fechar, mantendo a inclusão,
fechar com uma política que seja complementar e não meramente o fechar. O fechar não é a questão. Fechar é um dos aspectos da questão. Agora, as populações que estão envolvidas naquele processo, o destino adequado daqueles resíduos, isso tudo tem que estar na política. Não é só o fechar. Então, eu digo... Hoje o aterro que fechou chegou mais aproximadamente, né, cumprindo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, mais de todo mundo guardar um tapinha, foi um aterro de Gramacho. A gente conseguiu uma indenização, vai ter um fundo de revitalização para o bairro, a inclusão dos catadores, que foi briga nossa. Então todo mundo vai dar um objetivo, mas ninguém também olha o avanço que a gente conseguiu. Agora a gente vem tentando criar isso, traduzir isso para uma política que venha atender a nível de Estado, que a gente também pode querer atingir tão grande assim, né? Como você falou lá, o Congresso simplesmente ele prioriza os dois, né? Mas é interessante a gente discutir aqui no Estado e tentar criar uma lei estadual que proteger esses companheiros, né, que estão no lixão, que não são muitos, que a maioria já vem fechando arbitrariamente, criar uma lei estadual aí, por isso que a gente necessita de legisladores mesmo comprometidos. E levem essa proposta de lei para pelo menos criar a discussão lá dentro. E se aprovar, os catadores ficam mais ou menos protegidos, porque ainda tem a questão. Quem resolve é o município. Então não adianta ter lei que pega e lei que não pega. A gente tem a 3.669 aqui no Rio de Janeiro, com relação às embalagens, que igual o cara dá uma camisa, o cara dá uma preta, que não é nem uma vírgula que ele cultura. Exatamente. Então, aí a lei, ela tenta trabalhar isso. De que forma que as estruturas da administração vão cooperar para juntar esses elos da política, porque se for só para fechar lixão, o município de repente sozinho consegue fechar, mas se não tiver a cooperação de outros municípios para mandar para um outro lugar, se não tiver a cooperação do Estado para fazer os processos de inclusão social, o financiamento, se não tiver o gerador do resíduo pagando o que ele tem que pagar para viabilizar essa política, ela acaba sendo uma política capenga. Então, na parte que fala dos instrumentos, está lá dizendo dos planos de resíduos sólidos. Vocês que trabalham com o tema, vocês têm que estar atentos. Onde abrir discussão do plano, vocês têm que ir lá participar. Você tem que entender a lógica e construir o plano junto. Na segunda-feira. Dia 2, que comércio. Justamente o plano. É o plano de resíduos. Perfeito. Olha a informação. Perfeito, tem que estar lá. Aí, ó. E outro instrumento, inventários e sistemas declaratórios anuais. É o assunto que o Walter estava falando. Tem que cobrar do produtor de resíduo um inventário, ou seja, o que ele está jogando, como ele está recolhendo, porque é fundamental para que o poder público controle, mas para que a gente tenha acesso à informação também, para a gente fazer nossa avaliação, da mesma forma que a gente faz hoje no boi, né, porque o boi eu fui lá levantar algumas informações e me assustou a informação de quantos bois tem, quanta área eles ocupam, quanto de água eles consomem. Depois falam para a gente economizar água, a gente tem que economizar água, como uma cultura, como um valor, mas não somos nós que acabamos com a água no Brasil, não. Não é o nosso banho, né? Porque a gente bota uma campanha jogando culpa na gente, daqui a pouco tem gente saindo ensaboado do banho para economizar água. Não é essa água que consome, o boi consome, a indústria consome. Juntando indústria e o sistema de irrigação, 90% da água é consumida pelos processos econômicos. Nós, sociedade no Brasil, consumimos 10% só da água doce toda produzida aqui. Então a gente exporta muita água com a carne vermelha, muita água com alumínio, com aço, com minério de ferro, com um monte de coisa que eles estão vendendo aí para os gringos, sem valor agregado, frutas, grãos, etc. Está indo com água gratuita para eles. Eles não precisam entrar aqui para tirar nossa água, mandar navios, botar dutos. Não, eles compram os produtos que a gente só consegue produzir porque temos um país com água em abundância. Então não pode jogar a responsabilidade na gente tem que economizar água, também não é por aí, não é com essa culpa. E hoje então nós temos resultado da política de recursos hídricos, esses balanços sobre o consumo hídrico. E aí dá para a gente fazer um juízo de valor. Não, eu vou economizar água por responsabilidade, não por culpa. E aí a gente precisa ter a relação dos inventários para dizer o seguinte: a Coca-Cola é responsável por 50% da crise dos resíduos no Brasil, ou 30%, ou 10%, seja qual for o número. Eu quero saber essa informação.
Eu tenho direito de saber essa informação. E a política, ela está instrumentalizando a gente e o poder público para isso, porque ela criou como um dos instrumentos os inventários e os sistemas declaratórios anuais. Isso é uma obrigação do setor que produz resíduos, e com essa informação a gente vai ter a capacidade de fazer juízo de valor mais adequado para quando for conversar com a Coca-Cola, em vez de pedir 200 camisas, pedir o que de fato precisa, porque ela tem a obrigação de financiar e não ficar dando camisetinha, que aí a gente ainda vai fazer propaganda para ela. Está errado, isso está errado, está muito errado. Eu nem bebo a Coca-Cola e nem boto camisa dela. Coca-Cola eu bebo. E carne eu como menos. Eu quase não como carne. Eu não cheguei ainda na loja de comer. Eu gosto de carne, mas eu consumo menos porque eu sei o dano que a carne promove no nosso país. Outro instrumento é a coleta seletiva, a logística reversa, esses a gente conhece bem. O incentivo às cooperativas, isso é um instrumento da política, não é favor, é uma obrigação. Uma obrigação. A hora que eles vão incentivar, vão botar através de recurso público ou privado dinheiro, ou isentar de pagamento de tributo, ou o que quer que seja as cooperativas, não é favor. Você tem que agradecer. Muito obrigado. É evidente que a gente é gentil e tem que agradecer, mesmo que não nos faça um favor. Mas não é um favor, é uma política pública, é um instrumento da política previsto da lei. O monitoramento e a fiscalização ambiental, sanitária, agropecuária, esses são também instrumentos. A cooperação técnica e financeira, ou seja, formas que tanto o setor público quanto o setor privado vai fornecer tecnologia e apoio financeiro. Isso é o que se chama cooperação técnica e financeira, dispor de tecnologia, de equipamentos, de sistemas e de apoio financeiro para viabilizar os instrumentos da política. Pesquisa científica e tecnológica, obrigação do poder público de desenvolver essas pesquisas para melhorar, para minimizar a produção de resíduos e conseguir dar um destino adequado para os que são produzidos. A educação ambiental, como o Gil bem colocou, os incentivos fiscais e tributários, o Fundo Nacional do Meio Ambiente, que é um órgão do Ministério do Meio Ambiente, ele é colocado como instrumento, ou seja, o Fundo Nacional do Meio Ambiente tem a obrigação de abrir editais de apoio à implementação das políticas ligadas aos resíduos sólidos. E o Fundo Nacional do Meio Ambiente, ele não faz empréstimo, ele financia o chamado fundo perdido. Ele bota dinheiro, ele faz um investimento público. Quem captar o dinheiro do Fundo Nacional do Meio Ambiente não tem que pagar nada, só tem que mostrar os resultados. Olha, eu quero produzir isso. Você financia? Financio. Atendeu, cumpriu o que foi financiado, não tem que devolver dinheiro. É um investimento que se faz, não só dele, também como o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, que é vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, que também deve financiar e apoiar o sistema. O Sistema Nacional de Informações sobre Resíduos Sólidos. Eu citei o exemplo da Política Nacional do Meio Ambiente. Levou mais de 20 anos para ele iniciar sua implantação. Evidente que para os resíduos sólidos não vai levar isso tudo, porque hoje nós temos tecnologia que consegue disponibilizar informação. Agora, qual a informação que vamos disponibilizar nesse sistema? É isso que a gente tem que discutir. Eu quero saber o que o Walter perguntou aqui, quanto que se joga para consumo de embalagens, cada um deles, os de refrigerantes, os de cerveja, os de produtos farmacêuticos, parece farmácia, não sei, os caras botam uma caixa, uma embalagem de plástico, um lacre de não sei o que, enfim, um monte de resíduo para você tirar um remedinho, para tirar uma cápsulazinha, você tem que abrir um monte de invólucro, né? Parece um presente surpresa, abrindo para chegar no comprimidinho. Então, isso tem que dizer como eles estão produzindo. Tem que estar disponível no Sistema Nacional de Informação. Outro Sistema Nacional de Informações que eles colocam também como instrumento é o de saneamento ambiental, que também tem que estar vinculado à política. Os conselhos de meio ambiente e de saúde, ou seja, no âmbito dos municípios, os conselhos de meio ambiente têm que discutir política de resíduos sólidos, têm que discutir os planos de resíduos sólidos. Eles são os instrumentos adequados.
de meio ambiente e de saúde. Hoje o Estado do Rio de Janeiro já vem há 3 ou 4 anos trabalhando a municipalização do licenciamento ambiental, e só pode municipalizar para municípios que tenham conselho de meio ambiente com caráter deliberativo e em funcionamento. Hoje tem muito município licenciando. Se tem, vamos concluir. Se tem licenciando errado. Tem muito licenciando errado, mas o Estado já delegou, já firmou o convênio. Não tem conselho. Não tem conselho. Tem que te dar essa. Porque está dizendo aí que você precisa que o conselho. Tem que estar funcionando. Então, se não tem e está fazendo licenciamento ambiental, a gente tem que denunciar para o INEA e falar: INEA, suspende o convênio, porque o INEA não pode delegar competência de licenciamento. Se está junto, aí vai no Ministério Público. A gente tem os meios. Fica meio controversa essa coisa de ter plano com o INEA. Sim, mas eu digo o seguinte, veja bem, a questão da reclamação, ela é fundamental pelo seguinte: ela tem que ser feita da forma adequada. Então, sempre por meio formal, faz uma carta denunciando, protocola ela e guarda o protocolo, guarda aquela carta. Passou um ano, não teve providência nenhuma, faz uma outra. Passou um ano, não teve providência nenhuma. Para que isso serve? Você for depois do Ministério Público, falar do Ministério Público: eu estou há 2 anos cobrando, olha aqui a carta do dia tal, do ano tal, a carta depois mandei, mais uma carta que eu mandei, nada foi providenciado. O que isso caracteriza? Uma omissão, uma omissão dolosa. Uma omissão intencional, porque o assunto foi levado ao conhecimento da autoridade formalmente e ela não tomou nenhuma providência. Isso incrimina. Para a gente fazer individualmente é difícil, mas mandar a carta e fazer o protocolo e guardar essa carta como elemento de prova para depois entregar para o Ministério Público, isso é importante. Isso encrenca algumas pessoas. Passaram 3 anos, não teve providência não, mas alguém vai responder uma hora, criminalmente vai responder, administrativamente vai responder, e aí reclamou o INEA, que não vai ter resultado nenhum, mas você pegou o protocolo e depois levou ao Ministério Público, ou por meio de advogado próprio, entra com a ação devida e promove a responsabilidade do agente. A hora que as pessoas começarem a ser responsabilizadas, as coisas começam a mudar um pouco mais, e já tem gente sendo responsabilizada por questões de omissão ambiental, então não é uma novidade, é uma forma da gente exercer a cidadania. Outro instrumento são os órgãos colegiados municipais, outros. Então tem o Conselho de Saúde, tem o Conselho do Meio Ambiente, outros órgãos colegiados também devem servir com ele como instrumento. Os acordos setoriais, que são contratos firmados voluntariamente entre poder público e produtores de resíduos, no sentido de promover a redução, o destino adequado, é um instrumento também importante da política. Aí pega aqui alguns instrumentos, reproduz da Política Nacional do Meio Ambiente, como os padrões de qualidade ambiental, os cadastros técnicos federais, a avaliação de impacto ambiental, o sistema de informações ambientais e o licenciamento. E os 2 últimos, o termo de compromisso ambiental ou o termo de ajustamento de conduta, e os consórcios e outras formas de organização entre os municípios, que isso é fundamental também. Os municípios precisam se consorciar, precisam se reunir para tratar do assunto de forma conjunta e achar soluções conjuntas. Bem, o tempo, evidente, é curto, é reduzido, o meu conhecimento também no assunto de forma objetiva é um tanto reduzido, vocês conhecem muito mais, mas a mensagem que eu queria trazer aqui de colaboração nessas reflexões dessa conferência é que na conferência oficial, é que nos processos oficiais é fundamental que vocês sejam pessoas que dominem minimamente os aspectos que envolvem a política nacional, porque é esse conhecimento somado ao conhecimento de vocês, que a gente sempre valoriza muito o advogado, porque o advogado, ele conhece os meios, e ele conhece os meios exatamente pela leitura da lei, pelo aprofundamento dos instrumentos que a legislação coloca à disposição. Se o cidadão tivesse conhecimento, tivesse domínio, independente de ser advogado, independente de fazer uma faculdade de direito, ele vai se empoderar, não a ponto de substituir o advogado, porque a gente só consegue ir à justiça através de um advogado. Não tem como a gente ir diretamente falar com o juiz.
nem sempre precisa ser por meio de um advogado. Mas se a gente detém um conhecimento maior dos assuntos que nos cercam e das questões que nos afligem, certamente nosso poder de negociação, de pressão, de denúncias será muito maior. Portanto, é fundamental que vocês dominem os princípios, os objetivos e principalmente os instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que isso vai empoderar bastante vocês nessas brigas. E no mais, eu fico à disposição para eventuais outras colaborações. Parabéns a vocês.